Fala galera, nós já fizemos nas semanas anteriores aí a instalação do Composer e com o Composer nós fizemos a instalação do Slim, entre outras coisas, mas a gente não tinha usado o Slim ainda, que é esse framework para a gente fazer o gerenciamento de rotas. Hoje nós vamos fazer um exemplo rápido então, tá? Um exemplo simples, criando uma rota aqui com o Slim. Como é o nosso primeiro exemplo, obviamente nós vamos precisar de configurar algumas coisas, mas a criação da rota em si é bastante rápida. Ok, primeira coisa que nós precisamos é verificar no nosso Apache. Essa minha instalação aqui é Linux, então pode ser que ela esteja um pouquinho diferente da de vocês, mas tem que verificar no nosso Apache se a reescrita de URL está habilitada. Porque na verdade, o que a gente vai fazer é colocar nossas URLs de uma maneira diferente, né? Tentando colocar algo que seja uma URL mais simples e agradável, ao invés de ficar colocando aqueles parâmetros que a gente costuma colocar. Então a gente tem que ver no Apache se essa configuração está habilitada. No meu caso aqui, vou abrir o arquivo de configuração do Apache e vou procurar por essa propriedade aqui, ó, Allow Override. No caso, ela está desabilitada para o diretório geral, tá? Porém, ela está habilitada para o htdocs. Então, a configuração básica do meu Apache está bloqueando no geral, mas para essa pasta específica está habilitando, o que é suficiente para mim, porque eu vou trabalhar dentro dessa pasta aqui. Então tem que procurar essa propriedade e verificar se ela está habilitada. No meu caso está, no de vocês se não tiver, vocês precisam habilitar e depois reiniciar a parte também. Ok. A segunda etapa é lá no projeto, a gente precisa colocar um arquivinho desse aqui, ó, um arquivinho de configuração do Apache indicando para ele que as rotas que chegarem, as URLs que chegarem aqui, elas podem ser reescritas. Então, nós vamos, as rotas que apontarem para esse diretório, a gente está primeiramente dizendo para a Apache que elas podem ser reescritas. E depois disso, nós estamos dizendo para ele que se não for um diretório existente, se não for um arquivo existente, que ele pode fazer, não é uma condicional que a gente está colocando para ele poder fazer essa reescrita. E a reescrita depois é simplesmente encaminhar todas as requisições para o nosso index.php. Não precisa decorar esses comandos aqui, tá? Eu particularmente não tenho esses comandos decorados. Geralmente quando eu preciso eu vou lá no site da Apache mesmo e faço uma consulta lá ou então em outros lugares da internet. Mas ele é justamente para isso, para habilitar o motor de reescrita de URL, colocar alguns condicionais e fazer a reescrita propriamente dita, né? Fazer o encaminhamento desse aí. Então toda requisição que chegar para o nosso para o servidor, né? Para essa nossa pasta aqui, vai ser encaminhada para o index, exceto se for de um arquivo existente ou se for de um diretório existente ou de um arquivo existente. Por que essas duas condicionais? Por exemplo, se a gente precisar acessar uma imagem, se a gente não colocar essas condicionais aqui, bloquear tudo, qualquer requisição vai ser encaminhada para o index. Inclusive requisições de imagem, quando a gente vê imagens nas nossas páginas, né? Então, acaba que daria problema nesses casos. Então, ao invés de redirecionar tudo, a gente redireciona quase tudo, menos arquivos e diretórios existentes. E aí, se a gente precisar, a gente trata as nossas pastas colocando outro htaccess lá dentro dela ou fazendo algum outro controle para que elas não estejam também visíveis, né, para os usuários do sistema. Beleza, criamos esse htaccess. Já olhamos lá no nosso Apache se está habilitada, né, a reescrita. Depois nós criamos o htaccess. É aconselhável reiniciar o Apache aqui também novamente. No meu caso aqui, é só vir aqui e dar um restart, tá? Em Windows, geralmente fica uma bandejinha aqui, onde a gente, nessa região aqui embaixo, aqui, onde a gente consegue também fazer essa reinicialização do Apache. Beleza, feito isso, aí vamos para o código, né? O código não muda muita coisa. Nós temos que mudar um pouquinho porque
nós não partimos já considerando que a gente ia fazer rotas. A gente foi partindo de coisas mais simples e depois nós fomos incorporando. Mas são mudanças tranquilas de fazer. Deixa eu passar aqui pelos meus modelos. Os meus modelos não tiveram modificação nenhuma, né, da última versão que nós tivemos, que foi aquela que a gente colocou os namespace, aquelas coisas. Então, não teve modificação nenhuma nesses modelos, nem nesses outros modelos aqui. Nos 3 modelos que eu tenho não houve nenhuma modificação. Nos controles também, basicamente, não houveram modificações. Uma modificação que eu fiz, e depois eu vou explicar por quê. Eu vou só falar a modificação. Eu coloquei um parâmetro no construtor dos controles, tá? Porque em um dos controles eu vou precisar desse parâmetro. Então eu coloquei nos 3 só para ficar padronizado, mas aqui ele não está sendo utilizado. No controle partida também ele não está sendo utilizado. Porém, no controle lance ele está sendo utilizado. Não sei se vocês lembram, a gente aqui no construtor do lance, a gente carregava os dados da partida. Continuo carregando, só que agora estou fazendo de uma maneira um pouco diferente. Por quê? Ao converter as nossas URLs, né, os nossos links lá, para esse outro formato que nós vamos utilizar agora, eu perdi aquela informação que eu colocava no get. Então, por exemplo, agora eu não tenho aqui barra index.php igual era antes, né? Index.php, a interrogação, depois o módulo igual ao nome do módulo e a ação igual ao nome da ação. Eu não estou fazendo mais essa URL confusa. Eu agora estou fazendo direto aqui, ó. Então aqui eu coloco já o nome do módulo, barra o nome do método. Então, eu troquei essa coisa aqui um pouco confusa por essa coisa aqui, que do ponto de vista do usuário é mais simples, né? Talvez a gente tenha que fazer uma programação mais complicada, mas do ponto de vista do usuário é mais simples. E aí, o meu PHP não consegue interpretar isso e isso como variáveis como dados daquele vetor get, como a gente tinha anteriormente. Então aqui, não sei se vocês lembram, eu fazia uma filtragem em cima, vocês olharem nas versões anteriores, vocês vão olhar, em cima da variável get ref, tá? Mas eu não tenho mais isso aqui, certo? Como eu não tenho mais isso aqui, eu passei a receber essa informação através desse parâmetro. E aí, lá no index, é que esse parâmetro é recebido, a gente vai ver daqui a pouco. Esse parâmetro é recebido, e aí, a hora que eu faço a instanciação de um objeto dessa classe, né, eu já passo esse parâmetro e aqui eu faço a consulta para poder pegar os dados da partida, tá? Então, a forma como esse parâmetro chega aqui é que é diferente. Antes, eu pegava direto na variável get. Agora, eu estou recebendo como argumento do método. Beleza. Aí, as visões, elas tiveram que ser adaptadas também de acordo com essa nossa nova estrutura aqui de links, né? Então, todo lugar que gera algum link, eu tive que adaptar para poder gerar essa nova maneira. É sempre assim, o nome da pasta, porque eu não estou direto dentro da pasta htdocs, que é a minha raiz do servidor no Apache. Dentro da pasta htdocs, eu tenho uma pasta chamada lances, que é a pasta do meu projeto. Se eu tivesse dentro da pasta htdocs direto, eu não precisaria de mexer com isso daqui. Aí seria só isso aqui. Como se fosse assim, por exemplo, www.site.com/time/v. Tipo isso, né? Como a gente não está na internet, a gente está local, então seria localhost
host /time/v. Porém, né, eu estou dentro de uma pasta, de uma subpasta, meu projeto está dentro de uma subpasta, então eu fico assim. Ok. E aí a mesma ideia para os outros. É sempre a pasta, né, o nome do módulo e o nome do método. E aí naqueles casos em que eu tenho o código da partida para analisar e também o nome da partida para ficar uma visualização melhor, eu acrescento aqui, ó. Então, esse é o formato que eu quero utilizar. Beleza? Então, as minhas visões tiveram que ser adaptadas para isso. Então, se vocês olharem aqui nas minhas visões, ó, aqui no Action, Lances Time inserir, deixa eu ver, aqui acho que na visão time é só esse. Visão partida, aqui no Action também do meu formulário. Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Aqui na minha lista, eu tenho também uns links com href aqui, né, que é a mesma ideia. Só que aqui eu já acrescento também o ID e o nome do time. Isso está ficando lá desse jeito assim, ó. Aí embaixo aí como que tá ficando. Tá ficando assim. Que é o nosso objetivo. Aqui é só. E na visão lance, minha mesma ideia. Todos os lugares que eu gero algum link, eu mudei o padrão para poder conseguir tratar as minhas rotas. Beleza. Então, até então, eu fiz a configuração no Apache. Na verdade, só conferi, já estava ok. Criei o meu htaccess e fiz algumas alterações de código para a gente poder conseguir tratar as nossas rotas, tá? Só que a alteração principal vai acontecer lá no index. Tá, antes de eu ir para o index, no template aqui também, né? No template a gente tinha lá o nosso menuzinho, ele precisou também ser alterado para que as nossas rotas pudessem funcionar. Beleza. Lá no index é que está a nossa alteração principal. Para eu controlar essas rotas, para eu interpretar essas rotas, na verdade, eu estou utilizando o Slim. E ele trabalha de uma maneira até bastante simples de entender. Deixa eu abrir o meu navegador aqui. Aqui na documentação do Slim, estou utilizando a 3 ainda, a 4 já está disponível, se não me engano, desde o ano passado. Mas acabou que eu tinha usado a 3 e aí eu peguei como base. Eu não atualizei aqui meus materiais para 4 ainda não. Então utilizei a 3 mesmo como base, mas dei uma olhadinha, muda algumas coisinhas de código e tal, mas a ideia permanece a mesma. Beleza. Quando eu quero tratar uma rota que só faz get, eu posso utilizar desse jeito aqui, ó. Então, eu tenho que criar um objeto da classe app, que pertence ao Slim, e aí a partir desse objeto eu uso o método get. E aí eu falo qual rota que eu quero processar e o que vai acontecer quando essa rota for acionada pelo usuário. O que vai acontecer eu passo na forma de uma função aqui, de uma callback. Então aqui dentro do programa o que vai acontecer, tá? Eu posso colocar alguma coisa direto aqui ou posso chamar uma outra classe que faz alguma outra coisa, que é o nosso caso. Se for uma rota só para get é assim, se for uma rota só para post é assim. Aí tem várias outras possibilidades, para put, para delete, para options, para patch e para n. No meu caso, eu utilizei essa aqui, porque é a mesma rota para mim, vai servir tanto para get quanto para post, tá? Mas aqui na documentação tem várias possibilidades e tem outras coisas aqui. Vocês podem olhar com calma depois se vocês quiserem. Voltando lá para o meu código, eu usei o n então, mas poderia ser get, post, enfim, outras coisas. Que esse método, tá? Eu criei aqui também, ó, um objeto da classe app, tá? Eu não coloquei aqui slim/app porque eu já dei o use aqui. Se eu não tivesse dado esse use, aí eu teria que colocar aqui, né? Nós falamos sobre isso nas semanas passadas aí. Isso. Mas eu já coloquei lá em cima, então eu não preciso.
Criei esse objeto, tá? Esse objeto também pode receber algumas configurações aqui de algumas coisas específicas, mas vou deixar simplificado. E aí nesse objeto eu acessei o método N. O método N então configura uma rota para essa string que está aqui, e se essa rota for acionada, executa essa função. Então isso aqui é só a configuração. O que está tendo? Qual rota que eu coloquei? Estou dizendo, né, que as minhas rotas vão ser nesse formato. Se eu tiver rotas em formatos diferentes, eu tenho que fazer mais de um bloco desse aqui. Eu poderia ter, por exemplo, um para get, um para post, um para n. Então depende da minha quantidade de rotas diferentes que eu tenho. Nesse caso, nós conseguimos encaixar as rotas em um modelo só, em um padrão só, que eu estou utilizando aqui. Tá. Eu escrevo aqui como se fosse esse resultado que eu quero aqui, ó. Então, só que lá eu começo a olhar de dentro da pasta que eu estou, tá? Então, eu ignoro essa parte aqui. Então, eu tenho assim, ó, módulo, depois barra, né, ação. E no caso de eu ter aqueles códigos, vai ter aqui o código, depois uma descrição. Então, são essas 4 coisas que eu capturo aqui na minha rota. Então, eu vou ter módulo, ação, aquele código de referência e uma descrição. Por que eles estão dentro de chaves? Porque eu estou dizendo que são como se fossem variáveis, né? Então, aqui pode ter escrito uma coisa ou pode ter escrito outra. E eu quero que essa coisa que tiver escrito nessa posição seja tratada como se fosse uma variável chamada módulo. Na verdade, vai ser como se fosse a posição de um vetor, tá? Nós vamos chegar lá. Depois, barra, vem a ação, da mesma forma, entre chaves. Depois, vem referência e descrição, da mesma forma, entre chaves. Porém, eu tenho um colchete aqui, ó. Esse colchete significa que esse trecho aqui é opcional. Então, se vier uma rota que tem esse pedaço daqui só, vai casar com isso daqui. Agora, se vier uma rota que tenha essa parte toda, também vai casar com esse daqui, porque essa parte final é opcional por causa dos colchetes. Beleza. Então, e como que eu, então, consigo pegar aquele nome que veio lá para ser o meu módulo? Essas palavrinhas que eu coloco aqui, elas são utilizadas como index ou como índice do vetor args. Então, quando essa função executa, esse vetor aqui vem indexado com essas palavrinhas e com os valores que estiverem escritos lá. Então, por exemplo, essa rota aqui, ó. Quando isso for executado, o vetor args na posição módulo estará com a palavra partida. O vetor args na posição ação estará com a palavra ver. Vetor args na posição ref não vai existir e vetor args na posição desc também não vai existir, porque essa minha rota é a parte mais estreita. Mas se eu colocar isso daqui, vetor args na posição módulo vai estar com partida, vetor args na posição método vai estar com ver, na posição ref vai estar com 2 e na posição desc vai estar com essa descrição aqui. Então ele pega essas palavrinhas e joga naquele vetor para mim. Aí com essas palavrinhas guardadas nesse vetor eu consigo disparar a ação que eu quiser, mais ou menos parecida com a forma que a gente já estava fazendo antes. Tá? E essas coisas aqui? Essas coisas aqui são mais 2 outros objetos, né, além do args, que essa função tem como parâmetro, que se referem à requisição que chegou para o servidor e também à resposta. Como assim a requisição? Se, por exemplo, eu tiver enviado dados pelo método post, eu consigo pegá-los a partir desse objeto. Se eu tiver enviado também dados por outro método, eu consigo pegá-los a partir desse objeto. E esse objeto aqui é o meu objeto de resposta. Então, o slim, ele indica que a gente coloque as nossas saídas dentro desse objeto e no final dê um return nesse objeto, que aí
e isso já vai ser devolvido para o navegador do usuário. Eu fiz isso aqui? Não fiz. Por quê? Eu já tinha um código que estava funcionando de outro jeito. Então, eu simplesmente chamei esse meu outro código. Tá? Inclusive, continuei pegando lá nos meus controles os dados que vieram via post, pelo post mesmo. Mas eu poderia usar esse objeto aqui, uma vez que o Slim disponibiliza, para poder capturar esses dados. Alguns exemplos, vocês vão ver isso aqui um pouquinho diferente, às vezes sem nada aqui, tá? Porque o PHP ele permite que você coloque o parâmetro sem tipo. Ou às vezes vocês vão ver também com os apelidos aqui, ó. Request, apenas request, e aqui response. É só para facilitar a leitura. E aí, aqui embaixo, usa-se o apelido, ao invés de usar o nome completo. Tá? Mas isso aí é questão de possibilidades que os namespaces nos dão, né? Mas o funcionamento é o mesmo. Deixa eu dar um Ctrl Z para deixar do mesmo jeito que estava. Coloquei isso só porque às vezes vocês poderão topar com isso aqui um pouco diferente. Beleza, e aqui dentro então você programa aquilo que vai acontecer quando essa rota aparecer lá para a gente. No nosso caso, eu simplesmente vou fazer o acionamento do que tiver em módulo, né? Vou criar um objeto do que tiver guardado em módulo e vou acionar o método ação, igual a gente já estava fazendo, né? Estou usando pelas variáveis. Apareceu um if aqui, lembra que eu falei lá no controle do lance, eu precisava pegar o ID da partida para poder carregar os dados da partida que eu usava algumas vezes. Como eu não tenho mais esse dado como uma variável get, né, como um dado aqui da URL, isso aqui é interpretado como se fossem inicialmente como se fossem diretórios, né? //, interpretado como se fossem diretórios. Então, como eu não tenho isso aqui disponível na variável get+, eu passo aquele dado como parâmetro. E só que esse parâmetro ele só é utilizado no controle lance. E como que eu sei que o controle que está sendo acionado é o controle lance? É quando eu tenho a presença disso aqui. Ó. Nos outros dois controles eu não tenho. Então, se eu fizer aqui, ó, time, eu não tenho, nem para cadastrar, nem para digitar. Partida também eu não tenho, nem para cadastrar, nem para ver. Mas quando eu tenho o módulo lance, né, aí sim é que eu vou ter. Então, é só quando eu tenho o módulo lance, só quando eu tenho esse dado aqui. Então, se existir, né, essa posição aqui nesse meu vetor args, é isso que está perguntando. Ó. Se a posição ref existir no vetor args, o parâmetro recebe ele. E aí eu passo isso aqui. Dependendo do tratamento que a gente tiver lá no controle, esse if pode ser até desnecessário, né? Vai aparecer uma mensagem de warning aqui, né? Se você estiver acessando o parâmetro sem o vetor conter esse parâmetro. Mas dependendo da situação, você pode passar por cima disso. Mas então, se esse parâmetro existir, eu jogo ele. Se essa posição existir no vetor args, né? Se essa posição existir no vetor args, eu jogo ela mesma dentro da variável parâmetro. Isso aqui é passado aqui para o construtor do meu controle. Está com nulo inicialmente, né? Então, se for lá para partida um nulo, não vai ter problema nenhum. Já tem um parâmetro lá, inclusive até com nulo lá também, e ele não faz nada com ele. Se for para o time também, não tem problema, porque já está com nulo lá e não faz nada com ele. Agora, quando tiver alguma coisa e vier aqui para o construtor do lance, aí ele vai usar esse dado. Vai fazer uma filtragem aqui, né? Só que agora não é filtro input mais, é filter var. Só para validar que é um número inteiro. E aí vai fazer uma consulta no banco para poder pegar esses dados da partida e guardar nessa propriedade. Se vocês não tiverem entendido isso aqui, às vezes eu falo um pouco rápido, vocês podem me perguntar.
Outro detalhe aqui. Depois que a gente configura, isso aqui é meio que a configuração das rotas. A gente tem que dar um run nesse objeto, né, para que ele fique lá vigiando as rotas e fazendo o trabalho dele. Outro detalhe. Esses uses aqui, ó, do controle time, acho que eu até comentei no vídeo anterior. Nesse caso aqui, ele é desnecessário porque eu já estou colocando o caminho do meu namespace aqui embaixo. Nesse caso é obrigatório eu colocar aqui quando eu faço new na variável assim, né? Ao invés de colocar o nome da classe aqui direto, quando eu faço new na variável, eu obrigatoriamente tenho que ter o nome completo do namespace aqui. Então, como eu tenho que fazer desse jeito, eu não preciso disso aqui. Deixei comentado para eu lembrar de falar com vocês, mas eu não preciso dele aqui, tá? Mas vou continuar deixando aqui comentado. No mais, é isso. O Slim já estava instalado, né? Nós instalamos ele pelo Composer. Eu não tenho que fazer require nos arquivos do Slim, porque eu já estou fazendo require aqui no autoload do Composer. E o Composer já tem o Slim lá dentro. Então é basicamente isso daqui, né? Já passei por aqui algumas vezes, mas só vou passar mais uma vez para vocês verem como que ficou mesmo. As nossas rotas são rotas mais intuitivas para o usuário e também para motores de busca. Pra gente, às vezes, quando a gente tem um site que quer que apareça nos motores de busca, essas URLs amigáveis ajudam, tá? Não é o único fator, mas essas URLs amigáveis, elas facilitam o processamento pelos motores de busca. Então é isso, galera. Se tiver alguma dúvida, tentem fazer a prática aí, né? Tentem fazer isso aí. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me falar pelos canais que vocês já conhecem. Até a próxima.